9 entre 10 mulheres que me procuram sentem o medo do julgamento dos outros, do julgamento alheio. É como se a gente estivesse numa praça pública, cercada por pessoas apontando assim, ó, o dedo e ditando para você o que é certo e o que é errado. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje. Eu sou a Bettina Bocles, mãe solo da Catarina, consultora de marketing, mentora, palestrante e autora de 2 livros, um para adulto e um infantil, que você encontra os links aqui na descrição. Bom, vamos lá. Julgamento. Por quê? Se essas pessoas que estão me julgando nem sabem o que está por trás dessa escolha, quem são elas para apontar ou querer, enfim, decidir sobre a minha vida? É surreal pensar que em pleno século XXI a gente ainda existe essa expectativa de que a gente tem que seguir um modelo imposto pela sociedade como se fosse a única opção válida de uma vida. Mas, infelizmente, é isso que acontece. A consequência é que gera um medo assim real nas mulheres que estão decidindo, ainda estão digerindo a maternidade independente, sabe? Que é um processo, a gente sabe que é um processo. E isso acaba paralisando, trazendo insegurança e muitas vezes faz com que essas mulheres desistam do próprio sonho antes mesmo de começar. Sabe aquele selo de boa moça encaixada no conceito tradicional de família? Ainda pesa demais sobre alguns ombros. E o pior é, quando a gente fala assim, é perceber o quanto isso interfere na realização de uma coisa assim tão legítima, tão verdadeira e tão pessoal, que é o nosso sonho. Mas por um outro lado, eu entendo, tudo que é diferente incomoda. A manada vai para a direita e quem vai para a esquerda acaba despertando aquele olhar 43, comentário, ataque bobo. Mas vamos combinar. Desde quando a gente precisa da aprovação dos outros para a gente ser feliz, para seguir o nosso coração, que o nosso coração está pedindo? A verdade é que buscar uma validação externa pode ser assim uma super armadilha, porque quem melhor do que você para decidir o que é certo e o que é errado para sua vida? A gente tem que fazer essa pergunta para a gente mesmo, lá no fundo, porque ali, lá no fundo, ninguém pode interferir, é só a gente. E se a aprovação dos outros fosse realmente necessária, a nossa sociedade, vamos lá, não teria avançado tanto como a gente avançou ao longo de alguns anos. Pensa comigo, quantas mulheres desbravaram caminhos e abriram portas para a gente que a gente, né, usufrui hoje, para a gente realmente ser o que é. E eu não estou falando de feminismo, tá? Estou falando de momentos históricos que eles impactaram o mundo inteiro. E foi muito importante essa quebra de paradigma. Por exemplo, o direito da mulher de trabalhar e ocupar espaços que antes só eram dos homens, né? Teve um filme, né, que enfim, relatou um pouco disso, que eu não conhecia ela, Marie Curie, que foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel de Física, né, num ambiente completamente dominado por homens. Ou então também a Frida Kahlo, que usou a arte, a pintura, para se expressar em um México super, sabe, machista, conservador. Você acha que a sociedade daquela época admirava elas, né, que achavam bonito o que elas estavam fazendo? Claro que não, eles olhavam torto, criticavam, considerado aquela coisa assim, putz, que absurdo que essas mulheres estão fazendo, né? Eles olhavam mesmo, porque elas seguiram em frente, seguiram com a sua vontade, com seus sonhos, ignorando esses julgamentos e enfrentando o preconceito na raça. E olha que isso aconteceu, tá, gente? Estou falando isso em 1900 e alguma coisa. Então, o meu ponto aqui é simples e direto. É possível sim vencer esse medo, deixar de fazer algo que é importante para você por medo do que os outros vão pensar.
acho que não faz mais sentido em uma sociedade contemporânea como a nossa. Se tantas mulheres enfrentaram julgamento e abriram caminhos para a gente, porque a gente, sabe, precisava disso, a gente vai aceitar menos? Por quê? Qual o sentido disso? A verdade é que a sociedade sempre teve um modelo idealizado de família. Pai, mãe, filhos, todo mundo sabe disso. Mas, quando se foge desse padrão, seja pela escolha consciente de ser mãe solo ou pela necessidade de algum tratamento de fertilidade, né? E alguns até falam filho de laboratório, esse julgamento aparece. Você ouve coisas tipo assim, como assim seu filho vai crescer sem um pai? Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Você vai pegar um esperma para fazer seu filho no laboratório? Nossa, egoísmo, né? Não é um egoísmo deixar a criança sem um pai por um capricho de ser mãe? E tem muitos, tá? Vou falar, posso falar. E o pior é que muitas vezes esses comentários vêm de amigos, famílias e de pessoas que nem conhecem a gente, mas estão lá comentando, porque o negócio é comentar da vida dos outros, né? Então eu entendo que esse medo de julgamento está ligado muitas vezes a uma necessidade de aceitação e pertencimento, mas que a maturidade ajuda muito a gente a desafiar essa frase, né? Essa coisa tão desenhada pra gente. E olha que né, isso eu acho isso natural, é humano, ok, todo mundo quer ser aceito de alguma forma, mas o problema é que esse medo vai se tornar uma prisão que te impede de viver algo tão importante, tão profundo e tão significativo que é o seu sonho, né? Porque quando você desiste por causa dos outros, você está entregando o seu poder de escolha na mão deles. Aí eu te pergunto, será que vale a pena? Eu vou compartilhar aqui um pouquinho da minha experiência, porque eu também passei por isso. É claro que eu enfrentei uns olhares meio tortos, uns comentários assim meio esquisitos, mas o que me ajudou a entender é que a minha felicidade, a minha realização de maternidade valiam muito mais do que qualquer reação de qualquer falação de alguém. E o que eu percebi na época, e isso eu estou falando, gente, há 12 anos atrás, quando eu fiz o meu procedimento, eu percebi que tinha um desconhecimento generalizado sobre o que é maternidade independente, sobre o que é essa escolha, e isso me preocupava. Tanto que foi por isso que eu decidi ser uma voz que ajuda realmente as outras pessoas a entenderem o que é o processo, como é, o que implica. E eu falei para 500 mil pessoas, sabe, sobre isso, porque a gente precisa ajudar nesse conhecimento dos outros em relação à maternidade independente, porque é relativamente novo, muita gente não conhece. E esse julgamento, eu acho que é um reflexo das inseguranças e dos preconceitos dessas próprias pessoas que julgam sem conhecer, né? E às vezes é um espelho meio distorcido que projeta esses medos e crenças que essas pessoas muitas vezes não compreendem. E não compreendem porque não conhecem. Não se entende o quanto de amor, de resiliência, de coragem é necessário para seguir adiante com essa escolha. Opa, e como? Você deve saber disso ou vai saber disso, porque não é só decidir ser mãe solo, é enfrentar todas as etapas do tratamento, sabendo que o caminho pode exigir mais de uma vez, 2, 3 tentativas. No meu caso foram 3 tentativas para que o sonho de engravidar possa acontecer. É investir tempo, energia emocional, dinheiro, din-din mesmo, tá? Significativo, sem nenhuma garantia imediata, mas com uma fé incrível naquele desejo de ser mãe, no desejo da maternidade. Então eu sei que enfrentar esse medo do julgamento e superar os próprios desafios não é nada fácil, mas eu te falo que é possível. Eu gosto sempre de falar
que para isso fortalecer a sua autoconfiança é essencial. Entender que a sua escolha não é só válida, ela é legítima, ela é bonita e é super corajosa. Cada passo dado nessa jornada é um ato de amor e resiliência. Você tem que reconhecer o seu próprio valor, porque é super importante para conseguir seguir em frente com confiança de que esse caminho é único e é seu. Porque vamos combinar, quem escolhe o seu destino é você e mais ninguém. E é justamente essa escolha consciente que vai fazer com que a sua jornada, claro, seja especial, seja autêntica. E tem uma coisa também. É importante você se perguntar lá no fundo, aí tirando as máscaras, sabe? Sem filtro. O que é mais importante para mim? Atender às expectativas de uma sociedade que nem vive a minha realidade, que não conhece a minha dor, os meus desejos e a minha coragem, ou viver aquilo que realmente eu quero para mim, aquilo que realmente eu quero para minha vida, aquilo que eu sonho, que eu acredito e que realmente faz sentido para minha vida. Então, para finalizar esse vídeo, eu quero deixar uma provocação para você refletir. O que você escolheria para sua vida hoje? O seu sonho ou o dos outros? Se você sentiu que essa mensagem cutucou, foi para você, deixa um comentário aqui embaixo e compartilha comigo, com teus pensamentos, com alguém que precisa ouvir isso. E não se esqueça, por favor, para que o algoritmo possa te enviar mais vídeos, curte ele, se inscreve no canal e a gente vai sempre continuar essa conversa. Toda quinta-feira, 6 da tarde, um novo vídeo. E lembra de uma coisa, a coragem de viver o seu sonho é só sua e de mais ninguém. Até mais. Tchau, tchau.